a gente. Se a gente falar alguma coisa de errado aqui, ela vai nos corrigir. Não, a gente está aprendendo hoje. Ela vai dar uma aula e a gente vai, né, aprender. Aprender Porque eu também não sou muito entendida de aromaterapia, não. Mas eu tentei ler o máximo aqui para poder fazer as perguntas interessantes. Valeu, Porque levantando o tem óculos. muita gente que não conhece, né? Sim. Sobre a aromaterapia. Inclusive, Valéria, eu queria que a primeira pergunta fosse exatamente essa. O que é aromaterapia, entendeu? Uhum. Oi! Oi, meninas! Boa noite! Boa noite, Giovana! Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Que bom. Gente, essa é a Jordana, uma amiga nossa, querida amiga nossa, que a gente tem. Eu tenho uma verdadeira admiração, assim, pelo teu escutar, né? Você tem isso também, né? De ouvir. Eu acho bacana isso. São poucas pessoas que têm esse dom de ouvir. Sim. E eu queria te parabenizar pela mulher que você é, da época que uma pessoa que eu precisei ajudar, você me ajudou com essa questão, né? Eu não posso abrir muito, que é a vida de uma pessoa com aromaterapia. Eu quero te agradecer aqui, diante de todo mundo, que você é muito mais do que uma pessoa que trabalha como aromaterapeuta, mas é um ser humano maravilhoso. Obrigada, Jordana. Ah, imagina, Val, obrigada. Eu fico feliz pela oportunidade de estar aqui. É minha primeira live, hein, gente? Tenham paciência comigo. Inclusive, a semana passada, eu tive uma conversa assim, bastante legal com a Jordana, a gente conversando sobre o nosso dia a dia, né? E aí ela estava falando isso. Eu falei, mas Jordana, você é tão tranquila, você passa uma tranquilidade na sua fala, você tem uma oratória legal, bacana, você tem que fazer mais vídeo e tal. Aí a gente conversou sobre isso. Ela, que tal a gente fazer uma live, né? A Valéria já tinha convidado ela. E aí, foi. É hoje, Jordana, a nossa live vai ser um sucesso. Chegou o dia. A postura, eu fico aqui só analisando a postura dela na live. Gente, eu sou a... Não vou... Hoje é sexta-feira santa, eu tô rindo assim, porque eu tô feliz, porque a gente tem paz no coração, porque assim, a gente não é perfeito. Lembrem-se disso, por favor, né? A gente tá sempre trocando ideias, aprendendo, como a gente sempre deixa claro aqui, mas assim, eu sou fora da casinha da live, eu vejo todo mundo tão arrumadinho, confortadinho, eu fico só assim de Você é humilde e disfarça bastante. Não vem, não. Mas o importante é a gente ser a gente, né, Val? O importante é isso, a gente poder ser a gente, na nossa autenticidade, né, na nossa forma. A gente vê hoje tanta gente, as pessoas numa competição, se comparando. E isso está trazendo muitos problemas, né, inclusive emocionais, por conta das redes sociais, aquela coisa da propagação do mundo perfeito, do relacionamento perfeito, da casa perfeita, da mulher perfeita, que a gente sabe que não existe, né, que não é nada disso. E eu acho que é importante até reais, a gente... Né? Oi? Nós somos reais. Né? Pois somos reais. E o mais importante é a gente ser a gente, né? Sem se comparar, se você se sente à vontade assim na live, é assim que você tem que estar, da sua forma, do seu jeitinho, né? E quem quer estar mais maquiada, cada um. O que não é legal é a pessoa deixar de ser ela para tentar agradar os outros, né? Porque isso traz uma grande infelicidade em qualquer aspecto da vida, né? É verdade. Se anular, né, Jordana? Se anular. Jordana, vamos lá. Vou começar perguntando para você nos ensinar, nos ajudar a compreender melhor o que é aromaterapia. Isso. Então, a aromaterapia é o uso dos óleos essenciais para o equilíbrio emocional, a nossa saúde física e emocional, tá? No geral, porque existe a psicoaromaterapia, que é a área que eu me especializei, que é o uso dos óleos para as emoções. E tem a aromaterapia geral, que a gente pode usar desde, assim, para pele, cicatrização de ferida, queimadura, até questões de doenças... ai, meu Deus, me fugiu agora. Assim, doenças emocionais, elas entram na psicoaromaterapia, né?
mas para todo tipo de uso. Cicatrização, parte imunológica, dermatológica, dores, parte respiratória, entendeu? É uma gama assim, de tratamentos que a gente pode alcançar com a aromaterapia. Entendeu? Jordana, mas por exemplo, o óleo essencial, ele é específico para cada problema ou você pode usar um para qualquer tipo de problema? Como é que é essa especificação? Por exemplo, então, existem inúmeros... Depressão, ansiedade, por exemplo. São os mesmos óleos usados? Existem inúmeros óleos essenciais para inúmeras coisas, né? E eles são muito versáteis. A lavanda, por exemplo, ela tem assim, muitas indicações. Desde você colocar, ela é um dos poucos óleos que a gente pode usar direto na pele. Desde cicatrização, queimadura, pequenos ferimentos, picada de mosquito, até a questão de insônia, porque ele tem um potencial, a lavanda tem um potencial sedativo, então ela ajuda na insônia, né? Ela calma a ansiedade, mas assim, Oi? Acalma, né? Tranquiliza. Sim, demais. Ela é relaxante e sedativa, entendeu? Mas assim, tem algumas questões, tipo, pessoas com depressão, nem todo mundo sabe disso, né? Por isso que é legal consultar um aromaterapeuta, porque o óleo a pessoa compra com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas a lavanda, por exemplo, ela não é indicada para, dependendo do caso, se a pessoa tiver sintomas de depressão, passando mesmo por um tratamento de depressão, ela não deve usar a lavanda, por exemplo, durante o dia, porque ela pode ficar um pouco mais apática, um pouco mais devagar, por conta do efeito sedativo dela. E aí, quando a pessoa está em depressão, ela precisa estar mais ativa, né, durante o dia. Aí ela pode usar a lavanda só à noite. Aí tem outros óleos que ela vai poder usar ali para ansiedade, entendeu? Então, seria isso, assim, é legal consultar um profissional para que você entenda, porque às vezes você tem um óleo em casa que você vai poder usar para várias coisas, entendeu? E aí a pessoa pode, montar uma farmacinha mesmo de óleos essenciais, que tem ali um para dor de cabeça, um para TPM, um para questões de pequenos ferimentos, outro para dormir melhor, questão de ansiedade, entendeu? E na psicoaromaterapia a gente tem... Oi? Tá. Não, pode complementar. É que eu já estou aqui, você já falou uma coisa que eu queria saber. A gente consegue entrar mais especificamente, assim, por exemplo, óleo para autoconfiança, entendeu? Para questões, assim, de traumas, questões de cura da criança interior, pessoas que têm traumas mesmo de infância, questão de luto. Existem óleos, assim, que podem apoiar tratamentos médicos, né? Sempre deixando claro que os óleos essenciais, eles não substituem o remédio, o tratamento médico, é sempre complementar, né? É uma ferramenta a mais de cura. É complementar, auxiliar, né? Isso. Jordana, por exemplo, a gente sente cheiro de perfume, né? Eu falo de perfume porque eu amo perfume. Aí, o que acontece? A gente lembra de um momento, seja ele negativo ou positivo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a aromaterapia, já que a gente usa o olfato, né? A gente sente o cheiro, tem a ver com aroma e tal. Como é que você explica essa relação do olfato, do ato de cheirar, com relação ao nosso cérebro, né? O modo de pensar, porque a nossa memória, de modo geral. Afetiva, né? É porque o olfato é o sentido mais forte que a gente tem, né? E o nosso cérebro, ele é capaz de armazenar muitas memórias ao longo da nossa vida. Por isso que, às vezes, um cheiro de café, né, remete a um aconchego, uma comida de mãe, né? Tem cheiros, assim, que remetem àquelas memórias emocionais, mexem e produzem até reações físicas no nosso corpo, né? Às vezes pode causar um mal-estar, se for uma memória negativa, pode causar um aconchego, uma sensação boa de paz, uma alegria, uma emoção forte da vontade de chorar. Então, são inúmeros. E o que acontece nos óleos essenciais é quando a gente inala, através dos bulbos olfativos, né, eles mandam uma mensagem para o nosso cérebro, ativando ali algumas regiões do cérebro, como o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, pelo nosso comportamento.
Então, e é muito rápido, a ação é muito rápida, entendeu? Então, assim, numa crise de pânico, claro que não substitui remédio, óbvio, né? Sempre é Eu bom ia fazer essa frisar pergunta. isso. Eu tenho muito essa responsabilidade, sabe, de falar quando as pessoas me procuram para tratar depressão, ansiedade. Dependendo do grau, eu falo, olha, não tem como, eu consigo ir até aqui, mas precisa também de um médico para a gente, né, caminhar juntos. Porque as pessoas ainda têm muita esse tabu de procurar um psiquiatra, um neurologista, e às vezes elas ficam insistindo num tratamento mais natural, só que dependendo do grau, né, aí pode não resolver, né, sozinha. E como a Valéria falou no início, que eu nem estava aqui ainda, às vezes, na maioria das vezes as pessoas procuram um profissional da área de saúde, como um psicólogo, ou um psicanalista, um psiquiatra que seja um médico, tarde demais, entendeu? Tarde demais. E aí já é mais difícil o tratamento. Se as pessoas se conscientizassem, né, de um tratamento preventivo, né, da gente cuidar da nossa saúde emocional, para a gente ter um equilíbrio, um bem-estar, né, e conseguir lidar bem com as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções, é uma forma da gente preservar a nossa saúde mental, né, e evitar os transtornos que vêm depois, né, porque nem sempre a gente vai conseguir resolver sozinho, só com óleo, um chazinho. Muitas vezes sim, mas dependendo do grau, fica muito mais difícil. Entendeu? Seria mais ou menos por aí. Sou eu agora. Peraí. Existe, Jordana, existe um tempo, porque assim, quando você vai fazer terapia ou fisioterapia, algum tratamento, você tem um tempo, né? Tantas sessões, existe tempo estimado para, não sei se seria o termo certo, o mais adequado, curar o problema que a pessoa está passando, a dificuldade que a pessoa está passando. Ó, não precisa mais tomar o óleo, usar o óleo agora, tá tranquilo, você tá bem já, ou é uma coisa que de repente ela é legal usar a vida toda? Olha, eu acho que depende muito, Val, depende da pessoa, do quanto a pessoa está entregue ali ao tratamento, aberta, disposta a uma mudança, né? Porque toda cura requer também nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhum óleo essencial, né? Que eu também trabalho com florais de bar. Nada disso vai resolver sozinho se a pessoa não tiver entregue ali, né? Disposta a aquele movimento porque ela é a cura depende da pessoa, né? O que vem de fora vai ajudar a aflorar aquela cura que já está dentro dela, né? Todos nós somos capazes de nos curar, de curar as nossas dores, os nossos traumas, só que a gente precisa de facilitadores para isso. Sim. Então, vai depender muito também do trauma em questão, do problema que a pessoa apresenta, se é uma ansiedade leve, moderada ou mais grave, já é um transtorno de ansiedade, entendeu? Se já é uma depressão profunda, crônica, ou se a pessoa está iniciando ali né, com alguns sintomas depressivos. Então, é muito particular de cada caso. Né, a gente vai orientando, fazendo protocolos de uso ali dos óleos. No meu caso, eu trabalho também com os florais, e aí eu procuro juntar, né, se for da vontade da pessoa, os florais e os óleos, e sempre indicando, dependendo do caso, que a pessoa também esteja fazendo um acompanhamento com o psicólogo, psicanalista, né, para conseguir integrar ali todo esse tratamento, né, de uma forma que seja mais efetivo e mais rápido. Então, não tem o tempo certo. Vai depender mesmo de cada um e da complexidade do caso. Entendi. Jordana, eu estava lendo que o SUS, ele aprovou como um tratamento complementar uma terapia, né? O que eu achei super bacana. Por exemplo, alguém que faz na clínica quimioterapia, por exemplo, a aromaterapia ajudaria em que sentido, por exemplo? Tá, então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece a aromaterapia como uma terapia integrativa, importante, né, complementar nos tratamentos de saúde.
E desde 2018 ela entrou para entrou para as PICs, né? Ele foi criado pelo Ministério da Saúde, PICs, que é Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São 29 PICs. Dentre elas tem aromaterapia, tem os florais de Bach, acupuntura, meditação, reiki e várias outras, né? São 29. Uhum. E é uma forma de tentar trazer essa consciência das terapias integrativas como uma prevenção da saúde mesmo, emocional, mental, né? E o efeito colateral que dá também, né, Jordana? Aquele efeito colateral que é horroroso também, né? Para quem faz fisioterapia. Ah, sim, então, aí você vai... Aqueles efeitos colaterais, né? A aromaterapia ela já é usada em alguns países, né? Como, se eu não me engano, Japão, Canadá, Estados Unidos e alguns países da Europa já usam a aromaterapia como tratamento para pacientes oncológicos. Tanto para o alívio de sintomas, né, da quimioterapia em si, náuseas, dores de cabeça, etc. Porque essas pessoas, por conta do sistema imunológico, não podem tomar outros medicamentos, né? Tem uma saúde, às vezes, mais fragilizada. Então, é muito usado. Hoje em dia está começando, né? Aqui no Brasil, ainda estamos um pouco devagar, mas nos outros países aí eles já estão avançando bastante com o uso dos óleos para isso. Fora a questão de amenizar os sintomas físicos, tem também os sintomas emocionais. Né, do medo que a pessoa sente, né, que está passando por uma doença como essa, a insegurança, né, as questões de ansiedade, depressão, e também o sistema imunológico, porque também existem óleos que auxiliam no sistema imunológico. Então, eles ajudam até nisso, aumentar as defesas do organismo, entendeu? Jordana, me diz uma coisa, a receita precisa... Porque tem assim, na farmácia, em algumas lojas, a gente vê aquelas gotinhas para ansiedade, para teimosia. Eu já vi umas gotinhas com os nomes assim, gente. Mas aí são florais, não. Mas aí são florais. Tá. Acho que você está falando agora de florais. Tá, eu não entendo nada. Esse negócio, me diz uma coisa. Tá ali, pra teimosia, só falta até pra espirro, porque eu vejo umas coisas assim, gente, absolutamente tudo. Mas eu lembro que existe uma receita com toda aquela... eu não sei qual é o nome que vocês dão. Na verdade, assim, como nós não somos médicos, a gente não pode chamar de receita, né? A gente chama de indicação terapêutica, tá? Mas eu tenho, né, meu modelo de indicação e ali eu coloco. Nesse caso, a gente está falando agora da terapia floral, é outra coisa, que são os florais de Bach. Aí esses, eu faço ali a indicação, né, de acordo com a escuta terapêutica, converso com a pessoa, entendo a necessidade, seu estado emocional atual. E os florais de Bach são 38 essências florais, tem floral para tudo, para nos equilibrar, né, para cada questão. Só que assim, os florais, eles não são indicados para uma determinada situação. Por exemplo, o floral, ele é indicado para a pessoa. O Dr. Bach foi quem criou os florais, ele deixou isso muito claro, tratar a pessoa e não a doença. Então, a gente precisa olhar para a pessoa e entender a necessidade dela, porque uma pessoa que está passando por um luto, ela não vai reagir da mesma forma que outra. Então, a gente não é assim. Esses florais de farmácia, que é da área, chama de florais de prateleira. Podem funcionar para algumas pessoas, até podem, porque vai depender do que ela precisa no momento. Mas, assim, não é a filosofia da terapia floral, porque não é personalizado. Você está comprando uma coisa pronta ali, entendeu? Então, assim, vai de desencontro total à filosofia da terapia floral, que é montar uma fórmula personalizada. Isso. Aí, após o atendimento, eu escolho, né? Eu vejo a necessidade da pessoa e indico ali, faço indicação de 6, 7, depende.
florais desses 38, a pessoa manda fazer na farmácia de manipulação, entendeu? E aí ela toma ali conforme a indicação do terapeuta floral. É diferente da aromaterapia. A aromaterapia são os óleos essenciais. Não precisa de indicação, aí a pessoa compra normal, assim, em loja. Tá, então voltando para a aromaterapia. Por exemplo, já que você falou aí, né, qualquer pessoa pode vender os óleos essenciais, né? Que a gente faz o tratamento da aromaterapia. Daí, então, a importância de a gente saber com quem que a gente está comprando, né? Sim. Porque existe vários tipos de composição de determinados óleos, por exemplo. Queria que você falasse mais ou menos sobre isso. A composição, quando é puro, quando não é puro, qual o problema que pode estar usado você adquirindo um óleo que não é biológico e tal. Eu queria que você falasse sobre isso é muito importante. Na verdade, a composição deveria ser só o óleo essencial puro. Ele não tem que ter mais nada. Se tiver alguma outra coisa, já não presta, já não serve, não pode ter. Ele não tem nada, 100%, tem que ser 100% natural, puro, vegano. Só a planta ali, só o óleo, né? A planta não, o óleo extraído da planta, da flor, do caule, né? E a gente, por exemplo, né, Jordana? Por exemplo, se a pessoa vai inalar, você imagina estar inalando um negócio tóxico. E você compra um cheiro de óleo essencial, entendeu? É isso que eu tô falando. Não. E existe isso, não existe? Ele tem que ser puro, até para fazer o efeito esperado, né? Tem que ser puro. E existe hoje uma exploração comercial muito grande dos óleos essenciais, né? Está tendo um boom assim, de vendas na internet, algumas marcas exploram muito. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem páginas na internet que indicam ingestão de óleo essencial de qualquer forma. E assim, aqui no Brasil, a gente tem formas seguras de usar óleos essenciais, que são a inalação e o uso tópico, né, na pele. A ingestão, ela pode ser usada em casos muito específicos, mas assim, eu nem vou entrar nessa seara, porque aqui no Brasil os óleos, eles têm que ser comercializados como óleos cosméticos. A Anvisa aqui, ela nos... Assim, não é legal a gente ficar difundindo informação de ingestão de óleo essencial, até porque é muito perigoso. Tem risco de intoxicação, alergias, sabe? Então, assim, e não é necessário. A gente consegue os benefícios dos óleos através da inalação, que é a via, né, mais comum e mais eficaz. E tem que ter cuidado, sim, pesquisar a marca, ver se o óleo é puro. Existe uma coisa chamada laudo de cromatografia do óleo. Toda vez que você for comprar um óleo essencial, consulta no site ou com o vendedor se tem esse laudo, porque esse laudo atesta a pureza do óleo essencial. Se não tiver, não vale a pena comprar. Entendeu? E existem marcas que falam, é a única pura do mercado. Não é bem assim, entendeu? Existem inúmeras marcas, principalmente brasileiras, que eu acho que a gente tem que incentivar o que é do nosso país, né? A indústria brasileira, que elas trabalham, sim, de forma correta, com óleos puros, com preços acessíveis. Uma forma também de levar a aromaterapia para assim, popularizar, né? Levar para pessoas que não têm condições de comprar óleos caríssimos, de grandes marcas, que se mostram como unânimes e melhores do mercado, que também não é bem por aí. Giovana, isso pode ser, mas esse tratamento pode ser feito para criança, adolescente, idoso, mas tudo com acompanhamento de vocês, né? Não pode ser feito assim eu acho que meu filho está precisando disso, minha mãe está precisando daquilo, e o ideal é ter o ideal é que se consulte, né, um aromaterapeuta, ou que a pessoa pelo menos pesquise, se gosta da aromaterapia, quer tratar a família com aromaterapia, busca um livro de aromaterapia, tem até um que eu tenho aqui, eu posso mostrar depois no final, que é a Bíblia da Aromaterapia. Ela fala de todos os óleos, da forma segura de uso, as propriedades e benefícios de cada um deles. E, então, assim, eles possuem contraindicação, sim, tá? Não é assim, tem gente que pensa que é natural, inofensivo, não é bem assim. Eles têm ali o princípio ativo das plantas e eles podem causar
grandes problemas se forem usados de forma indiscriminada, né? Por exemplo, o óleo de hortelã-pimenta, eles são muito concentrados. O óleo de hortelã-pimenta, uma gota dele equivale a 28 xícaras de um chá de hortelã. Uma gota do óleo essencial. Então, assim, em aromaterapia, menos é mais, não é botar mais gota porque vai achar que vai ter mais efeito. Às vezes as pessoas compram lavanda, enchem o travesseiro de lavanda e não consegue dormir, vai ter pesadelo, vai ficar irritado, porque não é assim. Basta uma gotinha, duas, que vai fazer o efeito. Vai estressar. Entendeu? Então, tem que ter cuidado. Não, então, só para fechar, tem que ter esse cuidado de consultar, sim. Porque, por exemplo, crianças não podem usar todos os óleos. Existem óleos que não são recomendados para crianças pequenas. Então, assim, se quer tratar os filhos com aromaterapia, busque conhecimento e informação, quais óleos podem ser usados nos pequenininhos. Tem óleos que são recomendados só a partir de 6 anos. E grávidas, gestantes não podem usar vários óleos. Hipertensos têm restrições de óleos. Quem amamenta, né? Quem amamenta e pessoas com epilepsia também têm restrições de óleos essenciais. Então, tem que ter cuidado. O idoso que está muito fragilizado também, tem que ter um acompanhamento, não pode ser, né? Não pode ser de qualquer jeito, entendeu? Não pode ser de qualquer jeito. Tem que buscar um auxílio. E às vezes, se a pessoa também é muito alérgica, aí não faz inalação, faz uma massagem nos pés com óleo essencial, que pode ser feito também, entendeu? Faz com cautela, né? Tem que ter cautela. Tem vários caminhos, assim, para a gente conseguir obter o benefício dos óleos. E existem várias formas, entendeu? Muitas formas. Para bebezinho, pode diluir uma gotinha de lavanda na água do banho, entendeu? Só que aí você também não pode jogar gota direto, porque o óleo não dilui na água, tem que dissolver aquele óleo num pouquinho de óleo vegetal. Então, são várias dicas que só quem entende mesmo vai conseguir orientar de uma forma melhor, né? Correta. Jordana, você disse que a forma mais precisa, né? Através da inalação, né? No início você falou sobre isso. Mas existem outras formas. Por exemplo, eu mesma, eu não sabia. Eu vi você uma vez com um colar, né? Da aromaterapia. Então, existem outros processos que você também pode reutilizar, né? Eu queria que você falasse sobre eles e depois falasse também do colar de aromaterapia, como é que é? Então, a inalação engloba o colar, porque a gente usa o colar, né? Pinga o olhinho ali no pingente, você vai estar inalando ali durante o dia, entendeu? Geralmente eu recomendo que a pessoa, quando está fazendo tratamento, use o colar, tipo, 2 horas por dia. Sabe? Pode usar em casa, pode usar de manhã, aí vai depender, né? Se for para dormir, vai usar no final do dia, se for para ter disposição, coragem, melhorar a autoestima, aí usa de manhã, entendeu? Aí vai depender, a pessoa pinga a gotinha, 2 gotas e usa ali. Então, a inalação... Desculpa, segunda-feira eu vou usar o da coragem. Isso aí. A inalação você pode botar no difusor de ambiente, né? Vai ficar difundindo ali no ambiente para todas as pessoas. Aí tem que tomar esse cuidado. Quem vai estar nesse ambiente vai ser também impactado pelo óleo. Por isso que eu gosto do colar, porque ele é uma forma individual da pessoa fazer o uso ali da aromaterapia. Porque às vezes você quer um óleo para acalmar, mas aí já tem uma pessoa no ambiente que não está precisando se acalmar, está precisando de um up. Então ela vai se prejudicar, né? A Bianca falou aí, ó, preciso de um para disposição. Ixi, disposição, tem vários, tem bergamota, tem limão. Os cítricos, geralmente, eles nos trazem disposição, entendeu? Eles nos colocam para cima, trazem vitalidade e ajudam a acalmar a mente, né? Mas de uma forma positiva, não te puxando como a lavanda para dormir, né? Para um efeito mais sedativo. Alguém perguntou aqui, qualquer pessoa pode comprá-lo. Os óleos essenciais, sim, qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar e tem que ter só cuidado, assim, identificar, né? Saber a procedência, ter cuidado com, né? Infelizmente, assim, né? Vendendo, existem, né? com
Quem está vendendo, vendendo a marca, loja. consultar a marca, né, antes, dar uma olhada na internet, ver se tem o laudo de cromatografia, isso é muito importante. Verdade. Faltou falar A alguma Bianca coisa tinha feito nessa uma última pergunta. pergunta, mas passou. Vai fazendo a pergunta aí, Valéria, que eu Eu vou também ver se estou eu consigo procurando achar a aqui. pergunta dela. A Bianca tinha perguntado. É, Aqui, ó, como ajudar alguém resistente? Ah, Como é, não vencer? entendi. Você entendeu? É difícil, Resistente Bianca. que não quer. A gente Tá. ajudar alguém que não quer se ajudar é praticamente Entendi. impossível. Tem uma frase que eu botei até lá, que está lá no meu Instagram, Doutor que é parte Charles, da. como é que faz, Valéria? Doutor Charles está na live, tem que perguntar para ele. Eu não sei. Como é que faz para convencer? Doutor Charles. Ó, que a gente adiciona. Dani, doutor Charles é psicólogo. Ela está perguntando, essa pergunta é mais para o doutor Charles do que para a gente. Então, mas é muito difícil a gente convencer alguém, né? Porque existe tem até uma frase que eu botei, que tem lá no meu Instagram, é parte da cura o desejo de ser curado. A gente não tem como despertar o outro, né? A gente não tem como. Eu tenho clientes, às vezes, que me perguntam, eu posso mandar fazer um floral para o meu marido, pingar na água dele, escondida. Gente, isso não existe. A gente não dá, a gente não tem como a gente mudar o outro. A gente precisa. O despertar é individual. Né? Então, assim, a gente pode orientar, falar dos benefícios. Muitas vezes a nossa transformação, ela provoca a transformação no outro, né? Porque ele vai vendo que você, como você se transformou, como você está melhor, e aí, poxa, tem um caminho aqui, né? Alguma coisa assim, mas nada é garantido, né? Tem que partir da pessoa. A pessoa tem que se conscientizar. Aqui, Jordana, onde podemos encontrar? Por exemplo, sociais. Eu te conheço, eu sei que se eu quiser eu vou até você. Até porque eu sei a procedência, etc e tal, né? Você é terapeuta e tal. Mas realmente eu acho difícil. A pergunta aqui é bem bacana. Onde podemos encontrar? Como a Andrea falou, né? Vou fazer meu marketing aqui. Isso, eu tenho uma loja online de óleos essenciais, que é Lemon Flora Aromaterapia. Manda para todo o Brasil. Mas você consegue encontrar também em lojas, às vezes, de produtos naturais, como o Mundo Verde, e outras. E ver pela internet mesmo. Acho que pela internet é o mais assim, é mais fácil, né, de ser encontrado. Aqui, por exemplo, no meu bairro, no nosso bairro, né, nós três, não é tão fácil mesmo de achar. Aqui a gente acha no Mundo Verde só. Né? Por aqui não tem essas lojas. Então, eu não sei onde a pessoa mora, depende, né? Aí teria que ver, mas mais garantido na internet, você consegue encontrar. Ela é minha tia, ela mora em Salvador. Em Salvador? Eu posso mandar para ela. Mas tem que ter do Brasil. Tu manda, né? Mas lá também, com certeza lá vai ter alguma loja de produtos naturais, entendeu? Só ter esse cuidado de ver qual é a marca que vai comprar. Jordana, confiável, de olhos fechados. Jordana, me diz uma coisa. Agora... água escondida. Dar na água escondida é perigoso. Acabei de aprender. É verdade, Bianca. Não dá. E é engraçado que eu tenho vários clientes que querem isso. Não, porque eu comentei aqui das clientes que pedem, às vezes, para eu indicar floral pro marido, para pingar na água do marido. Entendeu? Mas não dá, gente. Aí eu expliquei que isso dá problema. É individual. A gente não pode interferir no outro, né? Não dá. A gente pode orientar, explicar, falar, mostrar, exemplificar. Gente, olha, a aromaterapia, o que a Jordana indicar aí, mas quando tiver problema assim, não fica nada escondido, não. Vai lá, conversa na boa. Se não der pra ser na boa, vai dar uma voltinha, entendeu? Não faz isso, não. A gente tem que fazer. Valéria, você tem uma pergunta na agulha aí? Porque eu tenho uma já aqui. Vai. Tenho algumas, eu não sei se tem a ver com isso que você está falando. Acho que não tem a ver com óleo, mas também é uma aromaterapia, acredito. Tem pessoas que gostam de dormir com aqueles travesseirinhos, almofadinhas, que tem um cheirinho de Marcela, né? Que é um calmante natural, né? Camomila. Isso faz parte da aromaterapia, isso, né? Ou não? Na verdade, essas ervas, elas entrariam mais, eu acho, no ramo de fitoterapia,
Mas não deixam de ser as mesmas ervas que a gente tem os óleos essenciais, né? E também faz parte do o aroma, né? De despertar aquelas sensações boas e fazer a gente relaxar. Com certeza complementa também. Essas almofadinhas são ótimas. Entendi. Agora me diz uma coisa. É verdade... não existe mais ou menos de verdade, né? É verdade, é mentira? Devo acreditar ou não? Esses shampoos que tem cheirinho para dormir, que vende por aí, assim, funciona mesmo, você acha? Acho que nesse ponto não tem muito a ver com o que você trabalha, mas assim, eu acho, né? Eu nunca vi shampoo assim, mas diz que é com óleo essencial. Sim, da Johnson, da Johnson. Eu não falo o nome. Do soninho. Tá. Olha, não sei, porque tem que ver o que tem nesse shampoo. Por exemplo, Valéria, mensagem para você. Oi? Pra mim? Desculpa, Jordana, desculpa, vai, pode falar. Então, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta e alecrim, eles são indicados para combater queda de cabelo. Eu mesma uso, a gente pode passar, só que assim, para você colocar ele no shampoo, você tem que ter um shampoo puro, totalmente neutro, porque os óleos essenciais, eles reagem com outros componentes químicos e aí perde o efeito, entendeu? Ou você pode... O que eu faço? Eu pingo na hora, entendeu? Na hora. Que aí não dá tempo dele se perder ali. Eu coloco um punhado de shampoo, pingo óleo essencial ali e lavo o cabelo, para ajudar na queda. Aí tudo bem. Você não pode pegar e jogar lá dentro, porque ele não vai. Você vai perder o efeito, entendeu? Pode até trazer problemas. Então, o ideal é sempre usar a base neutra. Toda vez que for usar óleo essencial para o corpo, num hidratante, tem que ser creme base neutra, shampoo neutro, tudo neutro. O sabonete também, às vezes a pessoa quer colocar, tem que ser sabonete neutro, totalmente neutro. O mais vegano, natural possível. Entendeu? Para ele não perder as propriedades terapêuticas dele. Senão, não vai valer de nada. Aí esse shampoo eu não sei, aí teria que olhar, eu não conheço. Teria que olhar. Curiosidade mesmo. Para carro, existe isso? Alguma coisa para se pôr em carro que tem um aroma para a pessoa dirigir mais tranquilinha? Que tem uma galera dirigindo aí nervosa. Tem, com certeza tem. A pessoa pode colocar óleos ali que ajudam a combater o estresse, né? E existe eu até vendia dele, agora eu não vendo mais, mas tem na internet. Uns pingentes que a pessoa prende assim no negócio do ar-condicionado do carro. E aí pinga o óleo essencial ali. Seria o mesmo princípio do colar difusor, né? Você pode até pegar o colar também, pendurar no retrovisor, colocar ali que vai ficar o cheirinho ali no carro, entendeu? E existem várias formas. Aí você pode também pingar a gotinha na mão e fazer assim... Inalar antes de dirigir, entendeu? Se você está estressado antes de uma prova. Aí tem óleo para foco, concentração, vitalidade, energia, para tudo. Jordana. Alguém perguntou alguma coisa? Então, pelo que eu entendi, cada óleo possui então um perfil químico, não é isso? Cada óleo tem a sua especificação. Por exemplo, para meditar, existe um óleo específico? E queria que você aproveitasse e falasse a importância da meditação, para que serve, o que é meditar. Tem muita gente que fala muito de meditação, mas não sabe nem o que é. Então, meditação, hoje em dia, já se comprova, né, através de exames, os benefícios da meditação. Através do PET scan, já fizeram exames em pessoas antes e depois da meditação. E é comprovado nesses exames que o cérebro da pessoa entra numa atividade mental diferente após a meditação. É bem interessante, porque aí a amígdala, ela entra numa ativação diferente, o córtex frontal também. Isso a gente entra numa área da neurociência que eu não entendo muito, não vou entrar muito aí não. Mas, assim, percebe-se no exame que mexe com esses neurotransmissores e que é possível a gente equilibrar ali sintomas de ansiedade, depressão, trazendo mais qualidade de vida, bem-estar, melhora o sono, melhora a questão de pressão arterial, tá? Aquela coisa de educar, né? Autoconhecimento, traz consciência pra gente, muita consciência.
nos conecta com a gente mesmo, né? Num mundo que a gente está tão conectado fora, conectado com o outro, né? Vivendo, às vezes, a vida do outro, essa vida acelerada, né? Tempos líquidos, como falam hoje em dia, né? Que tudo é muito rápido e a gente não tem tempo de estar com a gente, de se ouvir, de parar para se conectar com a gente, entender o que a gente quer, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, se os nossos hábitos, as nossas escolhas estão de encontro com o que a gente quer para a nossa vida. E a meditação, ela começa a despertar essa consciência na gente. Então, é muito legal, através de educar a respiração também, porque a respiração, ela é muito importante, principalmente também para a ansiedade, né? A gente consegue, através da respiração profunda, oxigenar o cérebro, que melhora os pensamentos, que acalma a nossa mente, e oxigena o corpo todo, né? E traz a sensação de relaxamento e bem-estar. E tem um estudo, vou falar, deixa eu só contar um estudo interessante que eu aprendi no curso que eu fiz de meditação recentemente, que foi feito existem exames, né, esse PET scan, que já consegue identificar como é o cérebro de uma pessoa em depressão e o cérebro de uma pessoa feliz, no estado de felicidade. São completamente diferentes. E eles fizeram uns testes, né, durante um tempo com monges budistas, meditadores, e descobriram que o cérebro de quem medita é o mais feliz do mundo, do planeta. Então, assim, chegaram à conclusão, quem medita é mais feliz. Você consegue trazer para a sua vida mais felicidade, mais sensação de bem-estar, e com isso a gente melhora em todos os aspectos, né? E óleo para meditar tem sim. O olíbano é o óleo que foi até o presente de Jesus, né? O olíbano, ele é um óleo que é considerado assim sagrado. É o óleo da conexão interior, a conexão com o divino, ele pacifica a mente. É um óleo maravilhoso, maravilhoso. Ele acalma demais e ele nos ajuda muito a nos centrar. Se você usar esse óleo, fazer uma meditação, você consegue sentir ali uma sensação incrível de bem-estar depois. Aí tem também o cedro, o vetiver, que são óleos de aterramento, que trazem a gente para aqui e agora, né? Que é a finalidade também principal, né, da meditação. É a gente estar ancorado no agora, porque a depressão é excesso do passado, a ansiedade é excesso de futuro. E, então a gente tem que viver o hoje, né, o agora, e a meditação ajuda demais nisso. É muito interessante. Assim, se as pessoas soubessem, entendessem mesmo o poder da meditação, o mundo estaria bem melhor, com certeza. Equilibrado, né? Corpo, alma e espírito. É que os pensamentos andam tão acelerados, né? É tanta informação o tempo todo pra gente. É muita informação, a gente bombardeado, né? O tempo todo. Bombardeado. Crianças são bombardeadas de excesso de informações. Não estou falando só de internet, não. De tudo. E se confundem, porque em casa escutam uma coisa, com os coleguinhas escutam outra, na internet escutam outra, na mamãe Google, que eu chamo de mamãe Google, infelizmente, né? Tem criança que aprende muita coisa no Google. E assim, para essa pessoa que está tão acelerada, tão, às vezes, desnorteada até diante dessa confusão que tá a vida. Tá uma confusão, né? A gente, e o nosso cérebro não estava preparado para isso, né? O nosso cérebro não está preparado para isso. Então, a gente também nem sabe as consequências disso para o futuro, né? Os pesquisadores, né? Os neurocientistas, as pessoas que são envolvidas nessa área, falam muito isso, que não se sabe como vai ser o futuro dessa geração, porque o cérebro, ele não tem como acompanhar, ele não foi preparado para isso. Então, se a gente não encontrar momentos de pausa, né, meditativas, ou de você parar para respirar, olhar para fora, olhar para a janela, sabe, dar uma respirada, e se centrar, né, sair um pouco, né, excesso de notícia também, né, isso tudo que a gente está vivendo, muitas notícias negativas o tempo todo, isso está mexendo demais com a saúde mental das pessoas. Então, assim, dá um tempo de notícia, de ficar ali, né, naquela vibração, envolvida demais,
Porque, principalmente quem tem empatia, né, acaba sofrendo junto. E aí esse sofrimento, ele faz mal pra gente também, né? Não é a gente fechar os olhos, mas a gente tenta se blindar um pouco, né, desse bombardeio de informações. No domingo, que eu fico lá de manhã cedinho até a noite com a minha mãe e a minha tia, que eu digo para as pessoas, e é verdade. Para mim é o dia que eu fico mais... não sei se mais feliz seria... Eu me sinto tão bem, sabe? E eu mostrei para a Jordana, eu pus a meditação, ela tem um canal de meditação maravilhoso, gente. Quando eu escutei, eu não acredito que esse ser humano me deu agora, só. Agora que eu estou precisando meditar 24 horas para o negócio funcionar, ela me dá agora. Ela pergunta mesmo faz tempo. E aí eu pus para minha mãe e minha tia meditarem. Assim, eu pus o celular, né, com a voz dela e não estavam nem vendo, porque estavam assim deitadinhas e tal, mas escutando a Jordana fazendo a meditação, as duas dormiram assim, mas você viu o semblante tão tranquilo. Aí eu tive que mostrar pra Jordana, eu mostrei, não foi, Jordana? Fui muito feliz de ver aquela foto. Isso é um dorme neném maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Jordana. O que fazer quando vem ansiedade, mesmo sem você querer? Na verdade, é como um flash mesmo. A gente não tem, às vezes, não tem como controlar mesmo. Quando vai ver, você já... Mas aí é o quê? Uma crise de ansiedade? Né? Se for uma crise de ansiedade, assim, o ideal, né, a pessoa buscar ajuda médica, né, tentar entender essa ansiedade, buscar um psicólogo, todo aquele tratamento ali multidisciplinar. Porque, gente, resolve, eu falo por experiência própria. Eu tive TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fui diagnosticada, tratei. Tive muita resistência de tratar no início, não queria procurar psiquiatra, achava que era impossível, eu não preciso disso, achava que eu ia resolver sozinha. E fui piorando cada vez mais, tendo crises horríveis de parar no hospital 2 vezes, achando que eu ia morrer, infartar. E era apenas crise de ansiedade. Apenas não, porque a sensação é horrível, de morte. É a pior sensação que eu já tive na minha vida. É muito ruim. Então, eu entendo perfeitamente quem passa por isso, porque é muito sofrido. E as pessoas não entendem. As pessoas em volta não entendem, pensam que você está exagerando. E não é. É muito difícil. Eu tinha, assim, muitos sintomas físicos eu sentia falta de ar, taquicardia, não conseguia falar. Ficava pálida, entendeu? E achava que eu ia morrer mesmo, porque meu coração chegava a 120, entendeu? Direto. Então, assim, foi todo um processo para eu aceitar que eu precisava me tratar, que aquilo era um transtorno, uma doença que eu estava passando, como qualquer outra, né? Uma diabetes, um problema que precisa ser tratado. E, assim, hoje em dia, depois de tudo, né, eu tomei remédio um tempo, fiz terapia durante muito tempo, até hoje eu faço, porque eu estudo psicanálise, eu preciso fazer terapia. E hoje em dia eu trato com florais, aromaterapia, mas assim, não é dizer que eu deixei de ser ansiosa. Eu ainda me identifico como uma pessoa ansiosa, mas os transtornos não comandam mais, os sintomas não comandam mais a minha vida. E eu não sinto mais eles. Assim, eles às vezes querem vir, sabe? Mas eu já sei controlar e eu não tenho mais crises, graças a Deus e graças aos tratamentos, óbvio. Mas, assim, o que você pode fazer? Não sei se a pessoa já procurou, né, um médico, já procurou terapia, porque, assim, tem uma raiz, tem uma causa, e enquanto a pessoa não tratar essa causa, ela não vai ficar livre desse problema. Ela precisa tratar essa causa, entender o que aconteceu, às vezes, né, na grande maioria das vezes na infância, vem questões lá de trás, algum trauma, ou de agora, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, a crise veio do nada, mas não é do nada. Não uma raiz, né? Não. É porque a pessoa ainda não sabe identificar, entendeu? Tem os gatilhos. Quando você começa a identificar os seus gatilhos, fica muito mais fácil, entendeu? Porque você, na hora, você já associa. Eu sei que eu tô assim por isso e isso. Então, você já começa a tomar consciência. Eu preciso mudar isso, mudar legal. Trazer para a consciência tudo aquilo que tá
te adoecendo, né? Porque senão existem comorbidades, a pessoa pode migrar para depressão. Eu cheguei quase numa depressão, entendeu? Nessa época. E foi horrível. Então, ela deve procurar, sim, auxílio médico e psicológico, e ela pode fazer práticas que vão ajudar. Tipo, respirar profundo, ela parar, né? Sentar, e a pessoa que estiver com ela também tem que ter muito entendimento, porque às vezes a pessoa fica, calma, não é assim. E aquilo, gente, é involuntário. Piora, né? Não é assim, só piora. Quem está por perto precisa chegar e falar, olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, você vai ficar bem. E assim, o principal que me ajudou muito era lembrar sempre assim, vai passar, sabe? Eu já tive isso outras vezes, a crise vem, mas ela vai passar. Isso aqui é passageiro, eu não vou morrer. Eu sei que eu tô bem de saúde, que isso aqui é coisa da minha mente, porque a nossa mente, ela mente pra gente, ela conta histórias, ela mostra, ela cria um horror dentro da nossa... Então, você se trazer para consciência, sabe? Você ficar consciente ali que tá tudo bem, que vai passar, e respirar, sabe? Respirar profundamente. A pessoa pode procurar aí respiração diafragmática, que é você respirar bem profundo, prestar atenção no movimento da barriga quando você respira, soltar devagarzinho, e para você ir oxigenando devagar, sabe? E buscar realmente um tratamento para lidar com a ansiedade, porque a gente não vai acabar com ela nunca. A ansiedade é uma emoção, né, que ela vai vir sempre, mas a gente tem que controlar, né? A gestão mesmo das nossas emoções, olhar a vida de uma outra forma, se preocupar menos com as coisas, confiar mais no tempo das coisas, né? Não querer antecipar tudo. São várias situações, assim, que é uma mudança mesmo. A gente precisa mudar o estilo de vida, o olhar para a vida, para que a gente consiga lidar com esses transtornos. A gente... Oi, fala, André. Foi a gente mesmo. A gente... Não, na live anterior, né, Valéria? Na live anterior, o doutor falou. Gente, as pessoas hoje estão sofrendo de depressão, de ansiedade, mas primeiro você tem que saber a origem. Se você não consegue, que nesse período a gente está desequilibrado mesmo, a gente não consegue. Procura um profissional, não se encha de remédios, né? Porque tem muita gente que já toma remédio antes mesmo de procurar um profissional. Às vezes é uma coisa boa, eu posso falar isso? Porque, por exemplo, eu tive a perda do meu irmão e do meu pai, e eu tive uma crise de ansiedade e tive síndrome do pânico também. São poucas as pessoas que sabem, eu não compartilho isso. Mas quem viveu comigo sabe que eu tive também umas crises. Mas foi rápido. Por quê? Porque eu procurei o meu pastor, que é psicólogo. Então, para mim, eu precisava de alguém que me passasse referência do que eu acredito. Entendeu? Às vezes você procura um profissional para o profissional, mas ele não te passa segurança. O engraçado é que muitas pessoas me falaram a mesma coisa que ele me falou, mas aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque a pessoa que me transferiu a mensagem não me passava segurança. E como ele era, para mim, uma autoridade eclesiástica e também psicólogo, onde ele sabe separar uma coisa da outra, eu fiz 2 sessões, e graças a Deus é o que a Jordana falou. Eu costumo dizer que eu estou curada, né? Mas a gente sabe que a ansiedade faz parte do ser humano, né? Só que a gente tem que saber controlar. Então, hoje eu sei controlar a minha ansiedade. A ansiedade não vai sair de mim, que faz parte do meu metabolismo, tá, né? Isso faz parte dos nossos sentimentos, faz parte da gente. Mas eu já sei controlar isso. Mas é aquilo, o profissional que também passa a segurança para você, isso é primordial. E acho que foi rápido por isso. Eu captei a mensagem assim rapidinho, fiz uma ressignificação assim, na minha mente, entendeu? Confiei no que ele me falou, fiz o que tinha de fazer. E o negócio é com a gente mesmo, né? Se não é a gente, por a gente mesmo. A cura está dentro da gente. Com certeza. A gente mesmo. E a gente conseguir acessar coisa. E outra, as pessoas associaram, é por causa da perda do irmão, e acabou que não foi nada disso. Foi a minha correria mesmo, eu não prestei atenção em mim, a minha vida é muito corrida, 3 filhos, todos os dias faz isso, faz aquilo, repetitivamente, entendeu? Virou um tédio, mas eu estava tão na correria que eu não percebi. Ele fez alguns procedimentos lá para saber se o meu problema era emocional com relação às perdas que eu tive, que também pode, entendeu? Mas não era isso.
né? Você vê a importância de um profissional, para ele te instruir. Olha, Andréia, o seu problema não é esse, eu já detectei que não é esse. Pode ser isso aqui, vamos trabalhar por aqui. E foi assim. E foi super rápido. Eu só fiz 2 sessões. Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer 2 sessões. Foi o meu caso, isso é muito individual. Mas o primordial, procurar um profissional. Sim, com certeza. Jordana, e a questão também, você falou uma hora, teve um momento que você falou sobre empatia. Às vezes você está bem, você não está com problema. A gente sempre tem alguma situação difícil na vida, seja o grau que for, né? Mas a questão da empatia. Eu não preciso estar ansiosa, estar com depressão para procurar saber o que é isso. Porque se eu encontro uma pessoa, eu tenho um amigo, tenho um parente ou alguém, em algum momento, em algum lugar que eu esteja, está passando por um síndrome está tendo aquela crise da síndrome do pânico. Se eu tiver uma certa noção do que é isso, eu não vou fazer para a pessoa que você estava comentando, que só piora. Calma, pelo amor de Deus, o que é isso? Segura a onda. E a pessoa não está conseguindo ter conta daquilo. Né? Não tem. Você está fazendo de vítima. Infelizmente, tem pessoas que agem assim, não é nem por maldade, porque às vezes fica tão agoniada, né? Então, procurar entender um pouco, não só por você, mas também pelo outro. É aquela coisa da gente ter o olhar atento em volta, né? Às vezes a gente escuta, né, casos assim, de pessoas que infelizmente tiram a vida, e aí quem está em volta às vezes não percebeu, né? Às vezes a pessoa já estava ali num quadro de depressão, já estava numa questão, ninguém deu ouvidos, ou ninguém, né? É claro que, assim, quem está em volta também não pode se responsabilizar. Mas a gente está um pouco mais atento, porque a gente está vivendo uma pandemia de questões de ansiedade, depressão, tem muita gente com transtornos, né, atualmente, e é muito complicado. Muito complicado. E assim, eu ouço demais isso das pessoas que eu atendo, que falam que, porque que sofrem, né, preconceito quando se abrem com alguém, quando contam que está passando por um momento delicado, ou que não tem um entendimento, que menospreza, né, o sentimento do outro. E às vezes a pessoa vai guardando, né? Vai guardando, não quer compartilhar. E, infelizmente... Até porque não dá para confiar a nossa vida para todo mundo, né? É complicado, a nossa vida vira novela. Todo mundo sabe. Por isso que o ideal é buscar mesmo um profissional, porque o profissional vai ter uma escuta ali qualificada, né, para poder te ajudar. Porque um amigo também não tem preparo, né, um familiar. O que precisa acontecer é de desmistificar mais essa coisa da saúde mental, saúde emocional, que as pessoas têm muito preconceito. Então, se as pessoas parassem com isso e fossem buscar, né, e não ficassem nesses outros caminhos, às vezes tentando mostrar para as pessoas, aí seria uma forma mais rápida de conseguir ajuda, né? E um profissional qualificado que vai te acolher, vai te escutar, né, vai te dar ali, te mostrar as possibilidades, te ajudar a encontrar caminhos, né? É totalmente diferente, assim, amplia, né, os horizontes, assim, te ajuda a ver. Você pesquisar também, né, Jordana? Isso me ajudou também muito. Eu comecei a pesquisar sobre isso, porque pesquisar também, porque, por exemplo, isso me ajudou bastante. Eu fui ouvir falar quando eu tive problema, olha só. Aí eu fui começar a pesquisar, ver as reações, por quê? Aí muita gente diz assim, você não está sentindo nada. Não, a gente está sentindo sim, né? Depois que eu vim entender, os sintomas existem, porque o cortisol sobe, a adrenalina, né? E a gente começa a ficar tensionada. Altera a química toda do corpo. E a gente sente de verdade, porque o organismo da gente é uma máquina. Uma coisa está destrambelhada, e aí começa, né? E a partir do conhecimento também, eu lendo, eu fui tirando o medo. Porque eu tinha medo. Eu falei, ai meu Deus, quando eu senti isso, e agora? Vai vir o quê?
Porque os pensamentos são só negativos, né? Aí A entra gente não a ajuda síndrome do a pânico. Porque você começa a ter medo de passar mal, exatamente. começa a ter medo de sentir aquilo. Eu cheguei E quase quem aí vai me também. levar? Cheguei quase Será aí. que tem alguém acordado? E se eu não conseguir levantar para chamar o... Só vem pensamento Eu te negativo. entendo perfeitamente. De chegar, de olhar para o mercado assim, cheio. Eu lembro que uma vez eu olhei e falei, meu Deus, se eu passar mal aqui, eu tô sozinha. Aí depois eu virei e falei assim, não vai acontecer isso, sabe? Você fica naquela... Uma vez eu tava no metrô, eu saí do metrô, porque eu tive uma crise de pânico dentro do metrô e eu achei que ia acontecer alguma coisa e eu comecei a olhar em volta, aquele monte de gente, e aí eu saí numa estação que não era minha, suando, sabe? Suando, desesperada. Sim. Não consegui pedir ajuda a ninguém, sentei, aí fui respirar. Aí eu comecei a me conscientizar. Eu falei, não, eu preciso de ajuda, não dá para continuar assim. Aí foi quando eu fui começar a minha peregrinação. Eu fui buscar psicólogo, até você encaixar com o legal. Aí fui num psiquiatra, entendeu? E dali, graças a Deus, eu caminhei. Alguém perguntou aqui, a primeira vez que passei por isso foi no trem. Lugares fechados, assim, é muito comum para quem tem crise de pânico, porque começa a dar várias, né, a claustrofobia, aí tem questão de fobia social também, você não quer estar em lugar cheio, você não quer estar com muita gente, e daí várias situações você vai começar a evitar. E aí é uma síndrome do pânico, entra a síndrome do pânico, né, dependendo do diagnóstico do médico. Lembrando que tem a raiz... Lembrando que acontece com crianças. Começa pequenininho, né? Começa pequenininho. Sim. Aí, daí a importância da gente estar de olho nas nossas crianças, né? Da saúde mental das crianças, saúde emocional das crianças. Sim. É muito importante, muito importante. Quem dera que os nossos pais tivessem tanto conhecimento quando nós éramos crianças, né? Como a gente tem hoje. Então, que a gente possa fazer diferente, né? Porque realmente... o caminho é esse, é a prevenção, né? A gente começar a cuidar para que as coisas não tomem, né, uma proporção grande, tá de olho mesmo, né? O pior, Jordana, que nós somos também a somatória dos nossos pais, né? Eles não são culpados porque também era o que foi dado para eles, nós também não somos culpados porque foi o que foi dado para a gente, e a gente vai assim, de geração em geração. O bom é que o conhecimento a gente tente aprimorar, né? Porque perfeito a gente não vai ser, a gente vai falhar em algum momento, infelizmente. Mas o que a gente puder fazer de melhor... Sim. Conhecimento é libertador, né? Com certeza. E é aquilo, né? Não é encontrar culpados, né? Para as nossas dores, para os nossos traumas. Mas é a gente se responsabilizar o que a gente pode fazer agora, a partir daquilo que a gente viveu, né? Porque tem gente que fala assim, até sobre a psicanálise, né? A psicanálise culpa a mãe. É tu sempre para encontrar sempre a culpa do pai. Não é isso, é porque a raiz realmente de muita coisa é muito traz, é da infância. Só que às vezes é como a criança percebeu aquele contexto familiar que ela vivia. Não é nem, às vezes, nem foi daquela forma, mas a criança elaborou de uma forma e aquele adulto hoje sofre as consequências daquilo ali. Às vezes uma mãe muito ausente, que precisou trabalhar demais, não tinha como estar em casa, e aquela criança internalizou aquilo como um abandono e criou uma ferida emocional de abandono. E aí, mais tarde, ela vai ter consequências nos relacionamentos dela. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, não é encontrar as palavras, né? As palavras preferidas. Ter consciência. Ter consciência da realidade, entender a origem do que nós nos tornamos, o porquê, né? O que eu vivi lá atrás, como é que foi com a minha mãe, com o meu pai, o que eu senti, o que eu passei, sabe? É um exercício legal da gente fazer. Porque você começa a puxar memórias, que às vezes você não entende por que você tem uma insegurança, ou um medo repentino, uma coisa. Começar a lembrar dessas coisas e daí você... Tá, mas agora eu cresci, sou um adulto, o que eu vou fazer a partir disso? Né? Só eu sou responsável pelas minhas emoções, pelo que eu posso fazer agora, né? Não dá para ficar preso lá, né? Porque muita gente inconscientemente fica preso lá, buscando aquele carinho que não teve, aquele afeto, né, que faltou, porque o ser humano precisa de afeto, nem todos os pais, né, são afetuosos, amorosos, né? E causam consequências, mas é a gente mudar, a gente buscar melhorar aquilo ali, até para a gente não repetir com os nossos filhos, né? Porque senão as coisas se repetem.
Infelizmente é assim. É assim. É. E aí, Bom, Jordana, Valéria. como é que você quer fechar essa live que você estava sem saber, tipo, será que eu vou conseguir fazer? Minha. Adorei, adorei. Gente, muito... Agora Olha só, bem, conversa, Valéria, minhas considerações finais antes da dela. Conversa pra caramba, não deixa nem a gente fazer as perguntas que estava preocupada, né? Como que eu vou fazer a live. Vai isso, Valéria. Já quero marcar a próxima, meninas. Vamos marcar a próxima. Ô, Jordana, a gente fez uma série de perguntas. Para mim foi bem esclarecedor. Eu entendi muito. A Valéria também, com certeza. Quem está aí também participando pôde entender melhor sobre a aromaterapia. A gente não ouve muito falar, né? Às vezes você, quando trabalhar, acha que a gente ouve... Eu ouço falar, mas não sabia nem do que se tratava. Juntava as palavras, aromaterapia, terapia através de cheiro, mas não tinha, né, um conhecimento mais abrangente. Hoje a gente já conheceu um pouco melhor. Mas se a gente deixou algo assim, se a gente deixou algo assim que você acha importante ressaltar, eu queria que você falasse, deixasse aí uma mensagem que seria, no caso, importante. Não, eu acho que a gente falou bem assim, né, sobre aromaterapia. Legal, eu acho que é o ter cuidado com a procedência, o uso responsável também, até pela questão ambiental, porque os óleos, assim, para você conseguir um litro de óleo de lavanda são explorados não sei quantos quilos da planta, sabe? Eu acho que essa consciência, né, isso tudo a gente tem que pensar, tem que ter esse carinho com a natureza, não é porque é natural, que a gente vai usar de qualquer jeito, pelo contrário, a gente tem que usar o óleo com todo respeito pela natureza, né? Nós fazemos parte dela, né? E a gente ter essa consciência, acho que faz toda a diferença. E as pessoas começarem a buscar informação para, assim, usar menos de medicamentos, né? A gente tem essa questão, tem que ter o médico. Tá, para diversas questões específicas precisa, mas, por exemplo, para você tomar um remédio para dor de cabeça, você pode usar um óleo essencial de hortelã-pimenta. Pesquisa sobre o assunto, consulta um aromaterapeuta e tem a sua farmácia em casa para cólica, dor de cabeça, ferimento, entendeu? Começar a usar os óleos essenciais e diminuir o uso de medicamentos, né? Você consegue dessa forma, entendeu? E qual é a sua página no Instagram, Jordana? Então, é Jordana, com G-I-O, Jordana.psi-integrativa. Eu não sou psicóloga, eu sou estudante de psicanálise, mas aí eu já coloquei o psi integrativa porque eu compartilho alguns conteúdos de psicanálise na minha página, que futuramente eu pretendo trabalhar de uma forma com a psicanálise e as terapias integrativas, né, de uma forma conjunta, porque eu acho que dá um excelente resultado. E no YouTube, qual é o nome do canal? E tem a minha loja de óleos essenciais. Eu vou depois escrever embaixo, mas tem a minha loja de óleos essenciais, que é Lemon Flora Aromaterapia, tem a página no Insta também. Sim. E o canal do YouTube é Meditação e Autoconhecimento. O canal do YouTube ele é mais direcionado para meditação, por enquanto. Tem lá meditação da manhã, meditação da noite. E eu vou gravar umas outras ainda, falta tempo. E pretendo falar também sobre as terapias integrativas por lá, em breve. Na Shopee também tem ou não? Na Shopee é a minha loja de óleos. Aí lá pelo Instagram a pessoa consegue entrar lá no link e acessa lá as formas de... perguntaram onde pode adquirir, você entrega para todo o Brasil, não entrega? Brasil, entrega para todo o Brasil pela página da Shopee? Entrego, mando pelos correios para todo o Brasil. Tá? Ai, que linda. Quem é, Jordana? Parabéns, você é especial. Obrigada. É sua mãe, né, André? Cadê? Minha mãe. Obrigada. Parabéns, estou feliz por vocês. Estou amando, vocês são top. Valda. Eu sou muito tímida, gente. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando muito, muito, muito na terapia, com os óleos, com florais, para destravar, porque para mim, para eu estar aqui, tem que driblar muito
a timidez, mas a sua terapia já tá legal. Porque, então não é acho que a pessoa tá com problema. Porque eu gosto assim também, a gente falar de uma forma descontraída, né? Sem aquela. O bom é a gente ter intimidade, ser amigo, né? Se encontrar todo dia na escola. Também. Aí pronto, a gente tem mais não sabe, liberdade. Nossos filhos estudam, meu filho mais velho, né? Estuda junto com as filhas da Valéria e da Andréia. Somos amigas da escola de muitos anos. Sim, verdade. Obrigada, Jordana. Olha, tem muita coisa para te agradecer. É teu carinho, muitas vezes, que conversa, escuta. Seus filhos são muito educados. Olha, você... Eu vejo, assim, meninos... Às vezes, né, a gente vê as crianças bem, né? Não é da idade de hoje, dessa geração, mas eles são, assim, tranquilos, né? Passam isso, lógico, deve fazer a malcriaçãozinha, que nem aqui também, de vez em quando rola, normal, né? Mas eu acho eles... Cara, eu quero parabenizar você em tudo, assim, tudo que você falou aqui, você como pessoa... o jeito que criou e cria seus filhos. Parabéns. Obrigada por tudo. Obrigada, Val. Obrigada. Eu fico muito feliz e honrada pelas palavras. Sim. Pode falar, Jordana. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Minha primeira live. Amei. Podem me convidar mais vezes que eu venho. Eu acho que um tema legal para a gente debater na próxima é sobre as terapias integrativas para as crianças, né? Já que vocês querem abordar muitos assuntos assim, a importância da gente trazer essa educação emocional para as crianças, né? A gente estar atento e despertar neles o autocuidado já desde cedo, né? Legal. Uma mensagem aqui que eu achei bacana, Parabéns, eu pensei que o cheiro fosse só para perfumar o ambiente. Tá vendo que foi esclarecedor? Não, para perfumar o ambiente é essência, é outra coisa. Daqui a pouco a gente nem falou disso, né? Da diferença. Olha, essencial é terapêutico, verdade. Além de perfumar, é terapêutico. Então, tem que saber falar. Mas é isso, foi maravilhoso. Já está marcado, a gente só vai ver a data, né? Já vamos fazer outra. E a gente vai se falando, foi muito bacana mesmo. Eu também quero agradecer a participação da Jordana, da Valéria, todas as sexta-feiras a gente aqui, Valéria. Nem na sexta-feira santa, Valéria. Menina. Vamos falar sobre paz, cura interior, né? De alguma forma. Foi muito bom. A Valéria vai deixar o vídeo salvo. Vou tentar. Quem não pegou isso, Não, Valéria, salva você. Eu vou colocar lá no meu perfil também. Eu esqueci. Quem não pegou do início, vai ter a oportunidade de assistir do início. A gente falou de algo bacana, que hoje dia, né, sexta-feira da paixão, né? A gente falou um pouco do sacrifício de Jesus na cruz, né? Ele não negou. Então, ele não fugiu da cruz, né? Ele poderia ter fugido, não fugido, ele poderia ter pulado esse processo, né? Mas o propósito de Deus era ter que passar pelo processo. E isso nos ensina muito. Porque no processo a gente aprende, é no processo que a gente amadurece. Porque não basta querer chegar no propósito unicamente, né? É no processo que a gente cresce, que a gente se torna maduro para receber o galardão final, digamos assim. Então, só temos que agradecer, né? A Deus por ter morrido por nós. Quando ele era santo, quando ele é santo, não tinha pecado algum, mas morreu por mim e por você. Beijos, gente. Até obrigada a próxima, Jordana. Beijo, gente. Boa noite. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Salva, Valéria. Como eu Salva. Vou tentar salvar. Me fala aí, Andréia. Não, você vai apertar no xizinho e vai dizer salvar, salvar. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Olho para memória depois, para mim. Beijo. Pode deixar. Beijo. Ai.